O que o pai faz ao ouvi-lo gritar é meu irmão. Choca o milionário e a mendiga negra. O salão estava repleto de brilho e glamour. Luzes cintilantes se refletiam em taças de cristal, enquanto as risadas e os murmúrios das conversas elegantes dançavam pelo ar. O milionário, Raphael Mercier, estava no centro daquela festa, com seu sorriso carismático e um cigarro aceso na mão. Ele era o rei da noite, um poderoso empresário que tinha tudo: dinheiro, fama e sucesso. Naquela gala de caridade, tudo mudaria em um instante. No meio do burburinho, um grito destoa, como uma buzina em um dia de festa. É meu irmão! A voz de Lucas, seu filho de 10 anos, ecoa e preenche o ambiente como uma explosão. Todos os rostos se viram. A elegância se transforma em um silêncio constrangedor. Rafael sente o coração acelerar. Limpa a garganta. Tenta ignorar, mas a palavra irmão vem com um peso que ele nunca tinha sentido antes. O que Lucas quis dizer? Quem seria? Seu coração está em um turbilhão. O nó na garganta se aperta e a mente se enche de perguntas. Maraia, uma mulher em situação de rua, estava sentada à sombra de uma árvore próxima, observando a gala. O brilho do evento não era para ela, mas sua atenção se volta para a cena. Ela conhece o garoto. Sabe que Lucas não está apenas brincando. No instante em que escuta o grito, algo dentro dela se agita. David, o menino que ela deixou no orfanato, precisará de um lar. A conexão entre eles nunca desapareceu. Apenas ficou adormecida sob a dor do passado. O desejo de ver seu filho de volta a consome. Rafael, atordoado, tenta não deixar transparecer sua confusão. Chama Lucas até ele, mas o garoto já está longe, correndo em direção a uma menina com um vestido de baile. O garoto está extasiado com a ideia de ter o irmão. Rafael não sabe se deve questionar ou se deve deixar isso para lá, mas o grito ecoa na sua mente. O que ele estava escondendo? Qual segredo estava prestes a ser revelado e que poderia desmoronar seu mundo? A pressão aumentava. Conversas começaram a murmurar. Quem é o irmão? Isso não faz sentido. Rafael tenta colocar um sorriso no rosto, mas a inquietação no fundo do estômago cresce. Ele não pode ignorar isso, mas também não sabe se está preparado para enfrentar a verdade que pode vir à tona. As sombras da história se movem. David, com olhos grandes e esperançosos, assiste de longe, sem saber que seu destino estava prestes a dar uma guinada inesperada. O sonho de uma família balança à beira do abismo, enquanto Maraia respira pesadamente, lembrando-se da dor de perder seu filho. O momento é precipitado e as emoções à flor da pele. Rafael está à beira de uma decisão que mudará tudo. No meio da cheia de cavalheiros de terno sob uma noite iluminada, ele balança entre a ideia de esconder seus segredos ou enfrentá-los de frente. E agora? O que Rafael fará com essa revelação inesperada? Até onde ele irá para proteger o que ama quando tudo o que construiu ameaça desmoronar? O eco do passado começa a sussurrar, enquanto David observa aquele recinto glamuroso, prestes a descobrir que o destino é mais complexo do que se imagina. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Rafael observava Lucas correr feliz, perdido em seu. Olhares estavam fixos nele, e as perguntas só aumentavam. Quem é esse irmão? De onde ele veio?
eram como flechas perfurando sua confiança. Então algo chamou a atenção de todos. Uma mulher com cabelos desgrenhados e roupas esfarrapadas havia entrado na gala. Mariah. O contraste dela com o glamour ao seu redor era devastador. Seu olhar estava fixo em Lucas. Ela parecia impulsionada por um desejo impossível de esconder. Cada passo que dava em direção a ele era uma declaração silenciosa de amor e dor. Rafael congelou. A mulher tinha a mesma expressão de desespero que ele já conhecia. Não era apenas uma mãe procurando seu filho. Era a mãe de Davi, o garoto que, por ironia do destino, Lucas havia chamado de irmão. Antes que pudesse processar a imagem, um grito cortou o ar. Davi! A palavra ecoou como um trovão entre os convidados. Todos se viraram para ela e o sussurro rapidamente se transformou em um clamor. Davi, ele está aqui? As vozes eram baixas, mas cheias de curiosidade e espanto. Rafael sentiu as pernas fraquejarem. A sala ficou em um silêncio tenso, como se o tempo tivesse congelado. Maria, com o olhar fixo em Rafael, desmoronou. Ele é meu filho. Eu nunca parei de procurar por ele. O impacto da declaração era palpável. As expressões mudaram de curiosidade para indignação e de surpresa para compaixão. Rafael desejava que a terra o engolisse. Ele não podia negar que conhecia a história dela. Sabia o que havia acontecido, mas havia guardado em algum lugar escuro de sua memória. Uma decisão rápida e desesperada. A tentativa de dar a Lucas uma vida melhor, sem o passado que ainda o assombrava. Antes que pudesse reagir, a verdade atingiu-o como um soco no estômago. Os olhares do público estavam sobre ele. Não havia como escapar. Uma tempestade de pensamentos. Como deixei isso acontecer? O que vou dizer? O que ela vai fazer? A mão começou a tremer involuntariamente, o cigarro quase escorregando entre os dedos. Eu não sabia. Rafael finalmente encontrou sua voz, mas ela soou tão fraca e distante. E de repente, tudo que ele construiu começou a desmoronar diante de seus olhos. As pessoas começaram a murmurar mais alto, incapazes de acreditar. O que você fez? Como pôde esconder algo assim? Mariah olhou com lágrimas nos olhos, mas havia também uma resolução. David precisa de uma chance, Rafael. Você não pode simplesmente ignorar que ele é seu filho também. As palavras dela cortaram mais fundo que qualquer faca. A dor nos olhos dela ecoava a angústia que ele sentia. A revelação estava prestes a mudar tudo. E enquanto a tensão pulsava na sala, Rafael percebeu que o glamour da festa se transformava em um campo de batalha emocional. Ele estava no centro de uma tempestade que poderia arrasar não apenas sua vida, mas também a de Lucas e de Mariah. Ele fechou os olhos por um momento, tentando encontrar alguma clareza, mas tudo o que encontrava era um vácuo. E agora? O que ele faria com essa verdade? Qual seria a sua próxima jogada em um jogo sem vencedores? O destino de David e Lucas pendia na balança. A sala cheia de gente, mas vazia de confiança. A pergunta gritava nas entrelinhas. Quem realmente era Rafael Mercier? Rafael ainda tentava processar a realidade. O peso da revelação de Mariah o esmagava. Ele sentia toda a sala observando-o, esperando uma reação. O murmúrio crescente estava prestes a se transformar em um clamor. O que você vai fazer, Rafael? Você não pode simplesmente ignorar. Maria estava perto, seus olhos transbordando de dor e fervor. Ele precisa de mim. Eu vou lutar por ele, Rafael. Cada palavra dela era um soco em seu estômago. Ele era um homem de negócios. Sempre teve controle sobre tudo. Mas agora estava nu diante de uma verdade que não poderia evitar. Não havia como fugir. Rafael olhou para Lucas,
que ainda corria. Alheio à tempestade ao seu redor, o sorriso inocente do filho o atingiu como uma flecha. Aquele menino não deveria ficar preso entre os escombros de um passado que ele mesmo tentara enterrar. David é meu filho também. Isso nem pode ser verdade. A declaração de Mariah reverberou na sala. Mas antes que ele conseguisse falar, a porta da gala se abriu repentinamente. Uma figura envolta em sombras apareceu. Era um homem com um sorriso forçado, mas seus olhos eram como chamas de um incêndio, perigosos e hipnotizantes. "Aqui estou eu", começou ele, sua voz baixa. Todos se viraram, os olhos fixos nele. O clima mudou instantaneamente. Não era só Mariah que estava ligada a esse jogo. "Eu sou David, e eu sei quem é meu pai." O mundo de Rafael desabou. O choque percorreu o salão. O ar tornou-se espesso, como se todo o oxigênio tivesse sido sugado. O sussurro se transformou em gritos. "O quê? Ele é o filho que desapareceu!" Olhares de descrença e horror se cruzavam. Mariah ficou paralisada, o rosto pálido, como se tivesse levado um tapa. "Como você sabe disso?" Rafael perguntou, sentindo sua voz falhar. A intensidade do olhar de David era como um portal para um desconhecido. "Eu sempre soube. Fui adotado por outra família. Mas a conexão nunca desapareceu." Cada palavra explodia como fogos de artifício sob o céu escuro. Imediatamente, a sala se transformou. Conversas fervorosas e olhares espantados tomavam conta de todos. Rafael se sentia como um marionetista com seus fios cortados, incapaz de mover-se, com medo de se perder em um mar de consequências. Davi, com a coragem e a determinação de um guerreiro, se aproximou. "Eu vim até você, pai. Sou eu quem precisa de você agora." O impacto das palavras era como um raio. Rafael sempre acreditou que já havia tomado as decisões certas, mas duvidava se realmente sabia o que era certo agora. Mariah, com lágrimas escorrendo, olhou para Rafael. "Você não pode deixá-lo assim, Rafael. Ele precisa de você." Rafael sentia o mundo desmoronando à sua frente. Os rostos das pessoas, as expectativas, tudo parecia um borrão. Ele havia escolhido viver em um mundo de mentiras, mas o seu passado agora se manifestava em uma forma que ele nunca imaginou. Ele balbuciou, incapaz de completar a frase. O peso da responsabilidade da culpa foi esmagador. Antes que pudesse decidir o que fazer, uma sirene soou ao longe. A festa, que antes era cheia de alegria, agora estava envolta em uma aura de emergência. As pessoas se inquietaram, olhares assustados passando pela multidão. "O que está acontecendo?" Alguém gritou. David, olhando para Rafael, disse baixinho: "O que você escondeu de mim? Quem mais está envolvido nisso?" A busca pela verdade estava apenas começando. O mistério sombrio pairava no ar, como um convite para descobrir segredos ainda mais profundos. E enquanto as sirenes se aproximavam, Rafael sentiu que o verdadeiro caos estava prestes a começar. O peso da revelação ainda pairava no ar, quando a sirene soou mais perto, trazendo uma tensão palpável. Rafael olhou para David, que agora o encarava fixamente. A sala, antes repleta de glamour, parecia uma bolha prestes a estourar. As pessoas estavam em expectativa, muitas já sussurrando. O que vai acontecer agora? Quem é esse menino? Mariah estava em prantos, mas mesmo assim, uma determinação ardente queimava dentro dela. Mas Rafael estava perdido. O que ele deveria fazer? O que todo mundo queria que ele fizesse? Ele decidiu que precisava de respostas. O olhar de David, cheio de expectativa, o fazia questionar sua própria verdade. E então, como se o destino tivesse decidido fazer um último movimento brusco, a porta se abriu novamente. Um homem alto e imponente entrou. Sua presença dominava o espaço. Ele usava um terno escuro e seu sorriso era o mais ensaiado de todos. Mas havia uma frieza
que emanava de seus olhos. Desculpe interromper a festa. Ele parecia divertido, quase como se estivesse saboreando o momento. O murmúrio da multidão cessou. Todos os olhares se voltaram para ele. Eu sou Miguel, amigo de Rafael, e tenho algo muito importante para compartilhar. A tensão na sala era tão densa que se poderia cortar com uma faca. Miguel andou com passos firmes, dirigindo-se a Rafael. A expressão de Rafael se transformou, de um pânico sem fim a um desespero profundo. O que você quer, Miguel? Ele não sabia se queria saber a resposta. O homem se aproximou mais, sua voz um sussurro afiado. Você se lembra do que fizemos há anos? O pacto, as promessas. Os olhares dos convidados se tornaram ainda mais curiosos, e a sala encheu-se de murmúrios. Rafael tentou ignorar, mas a dor daquela memória assombrou-o. Ele se lembrou de tudo. Sem aquela conversa, ele não teria feito as escolhas que fez. Ele olhou para David e Mariah. O que Miguel estava tentando insinuar que mudaria tudo? Você não pode simplesmente carregar segredos, irmão. Miguel continuou, sua voz mais alta agora. Não quando tantas vidas estão em jogo. As palavras reverberaram, e Rafael podia sentir seu mundo desmoronando ao redor. O mostrador de negócios, o milionário bem-sucedido. Tudo começava a parecer insignificante perto daquele momento. Que segredos? Que pacto? David perguntou, olhando de Rafael para Miguel, seu olhar em busca de respostas. Mariah, com o rosto pálido, segurou sua respiração. A festa virou um tribunal. As pessoas observavam com a expectativa de quem estava prestes a testemunhar algo sobrenatural. Que segredo poderia ter esse poder sobre todos ali reunidos? Rafael, Miguel respirou fundo, claro que queria ser cuidadoso. O que você esqueceu é que ele não é apenas um filho. David não é o que pensa que é. Ele é o herdeiro de uma fortuna muito maior do que você imagina. E você está no meio disso tudo. O impacto da revelação paralisou a sala. Rafael se sentiu como se houvesse dado um soco no estômago. Todas as conversas, a risada, a vida que ele tentou construir estava agora rasgada em 1000 pedaços. Não, isso não é possível, ele gritou, a tensão disparando como um piscar de luzes. É você quem não vê, irmão. O passado nunca fica enterrado. A energia ao redor se transformou em um redemoinho de confusão e incredulidade. Miguel, sim, ele sabia que essa é uma balança de poder. Uma ameaça velada que se estendia por gerações. O que Rafael havia escondido por tanto tempo estava agora se revelando. E ele permaneceu atordoado, sem saber como reagir. David, no entanto, olhou para Rafael com um misto de raiva e confusão. Então você está dizendo que eu sou um herdeiro? De quê? Por que você nunca disse nada? Nesse instante de revelação, Rafael se viu perdido. Cada decisão, cada escolha começou a recair sobre seus ombros. Ele não tinha certeza do que estava acontecendo. Mas uma coisa era clara. A noite de glamour havia sido transformada em um campo de batalha. E enquanto Rafael lutava contra a maré de verdades, o futuro parecia mais sombrio do que nunca. O choque e o desespero dançavam ao seu redor, e a pergunta ecoava nas entrelinhas. Quem era realmente David? David olhava para Rafael, uma mistura de raiva e confusão em seu olhar. Então, você está dizendo que eu sou um herdeiro? De quê? Por que você nunca disse nada? A sala estava em silêncio, todos aguardando a resposta. Rafael estava paralisado, o coração batendo forte no peito. Eu não sei do que você está falando. Não há nada a herdar. Mas, à medida que as palavras saíam, ele sabia que estava mentindo, sua mente correndo rapidamente, buscando uma saída. Miguel deu um passo à frente, sua expressão triunfante. Oh,
Mas há muito a herdar, irmão. Vocês dois não têm ideia do que está em jogo. Ele olhou para a multidão, seus olhos brilhando com uma intensidade quase hipnótica. Este não é apenas um conflito de paternidade. É uma batalha por poder. Rafael sentiu uma onda de pânico. Batalha por poder? O que é que você quer dizer com isso? Sua voz saiu baixa, quase desesperada. As palavras de Miguel insinuavam que havia mais coisas em jogo, coisas que Rafael preferia deixar enterradas. E então, como se tudo estivesse em câmara lenta, a porta da gala se abriu novamente, e uma mulher entrou. Seu olhar estava fixo em David, e quando os olhos deles se cruzaram, David congelou, como se tivesse visto um fantasma. David, a mulher disse, sua voz trêmula. Finalmente eu encontrei você. O caos irrompeu. As pessoas começaram a murmurar, algumas com expressões de choque e outras de curiosidade. Quem é ela? E seu olhar fixo em Davi parecia carregar uma carga emocional que todos ali podiam sentir. Eu vim obter justiça por você, meu filho. O grito dela ecoou, uma flecha em meio ao tumulto. Rafael estava atordoado. O que estava acontecendo? Isabel era sua ex-namorada, a mulher que ele havia deixado por causa de sua ambição. Ele nunca soube que ela tinha dado à luz. Mas isso não faz sentido. Você não pode ser. Sou eu sim. Eu lutei por você, Rafael. Mas você me deixou. Cada palavra dela era uma faca, cortando a ilusão de controle que ele pensou ter. David a encarou, confuso, fogos de artifício de emoção estourando em sua mente. Então você é minha mãe? Ele balbuciou, as lágrimas ameaçando transbordar. A resposta dele estava pendurada no ar, e as reações da multidão tornaram-se um turbilhão de murmúrios. Não, David. Escute! Rafael gritou, mas sua voz foi engolida pela inquietação ao seu redor. Isabel dirigiu-se a Davi, ignorando Rafael completamente. Tá na hora de você saber a verdade. O que ele fez? O que ele escondeu? A sala estremeceu. O coração de Rafael bateu de forma irregular. Isabel, não, espere! A tensão era palpável e os olhares se fixaram nele, esperando a defesa que não viria. O que mais ele poderia esconder? Ele não é apenas seu pai, Davi. Ele é também um criminoso. Alguém que está envolvido em algo muito maior do que vocês dois. O legado que ele tem não é de riqueza, mas de dor. Você deve saber a verdade antes que seja tarde demais. As palavras dela ecoaram como um trovão, cada sílaba cortando através do silêncio da sala. Rafael ficou paralisado. Não, esse não era o tipo de herança que ele queria. David, atordoado, balançava entre a raiva por Rafael e a dor de saber que sua vida estava envolta em mentiras. O que você quer dizer com isso? Ele olhou para Miguel, buscando alguma resposta. Qualquer resposta. Mas as palavras de Isabel tinham plantado uma semente de dúvida. O que realmente havia no passado de Rafael? O que ele havia escondido? Enquanto o murmurinho crescendo se transformava em um clamor, Rafael teve certeza de que o mundo que pensava conhecer havia acabado. E no olho do furacão emocional, a dúvida tomava conta. O que mais estava enterrado nesse passado? O que mais eles teriam de enfrentar? O próprio destino alinhava-se contra Rafael, e o eco de seus segredos ainda estava por vir. David olhou para a mulher com um misto de confusão e tristeza. Era muito para processar. Mãe! O som da palavra escapou de seus lábios como um sussurro. A sala inteira pareceu prender a respiração. Todo o glamour agora transformado em um palco de angústia. Isabel, com lágrimas nos olhos, se aproximou ainda mais. Sim, David. Eu sou sua mãe. Eu sempre estive aqui. Apenas ocultada por segredos, por mentiras. Enquanto falava, Rafael se viu paralisado. Um nó em sua garganta. Ele não sabia o que fazer. O passado que pensou ter enterrado se elevava com força. E no meio desse turbilhão, Miguel parecia se divertir, como se soubesse que todos estavam prestes a enfrentar uma tempestade. Você sabia disso, não é, Rafael? Miguel desafiou, mirando o irmão.
Por isso você tentou esconder a verdade. Por isso você escondeu David de todos nós. As palavras dele eram venenosas, ecoando a verdade que Rafael queria enterrar. A sala começou a esmorecer em murmúrios e sussurros frenéticos. As expressões mudaram de curiosidade para horror. Calem-se! Rafael gritou, a voz alta e desesperada. A brisa da festa virou um vendaval. Ele estava prestes a perder o controle. Isabel, não faz isso! Não agora! Mas ela segurou firme sua expressão. A determinação dela irrompeu como um fogo. Se você tivesse me dado um lugar na sua vida, nada disso estaria acontecendo. Ela se virou para David, que a observava com os olhos arregalados. Você deve saber que Rafael não é apenas o homem que você vê. Ele é um homem em cima de um império construído sobre mentiras. Rafael sentiu a pressão aumentar. Chega, Isabel! Você não sabe o que está dizendo. Mas a pressão de sua própria verdade estava começando a desenrolar. O olhar de David, agora cheio de repulsa, fazia seu coração acelerar. A raiva e a desilusão estavam tomando conta do garoto. Por que você não me disse? Por que eu não soube disso antes? Antes que qualquer um pudesse responder, a porta se abriu outra vez. Desta vez, com toda a força. Um policial, com a farda oficial e o olhar severo, entrou. Estamos realizando uma operação na qual precisamos de qualquer informação que você possa ter. Rafael Mercier, você está preso. As palavras ecoaram como um trovão, e Rafael balançou a cabeça, em descrença. O quê? Isso não é possível. Seu corpo tremia. Ele olhou para David, que ficou em choque. Não, isso não pode estar acontecendo. O seu passado está voltando para te assombrar, Rafael, Miguel disse, com um sorriso sádico. Como você disse, não é só um filho, é um legado que você não pode esquecer. O policial deu um passo à frente. Temos provas, Rafael, e você deve acompanhar-nos. Rafael estava perdido, totalmente deserto. O pânico cresceu. Eu não fiz nada, isso é uma injustiça. Ele já estava se preparando para protestar, para pedir ajuda. Lucas, que até então estava isolado pela confusão, olhou para seu pai com um medo profundo. Papai, o que está acontecendo? As palavras do filho soaram como um tapa na cara. Isabel não recuou. David, você precisa escolher o que você realmente deseja. E estava ali a virada definitiva. O olhar intenso que David lançou a Rafael continha um abismo de dúvida. Você me criou sobre mentiras. Como posso confiar em você agora? O policial então interrompeu. Se você tem algo a declarar, é melhor agora. O clima mudava rapidamente. A sala, que antes fervia com murros e luzes, agora era um palco de angústia. Todos esperavam o movimento de Rafael, qualquer movimento que poderia mudar tudo. Ele olhou para a multidão, cada rosto ansioso e especulativo. E enquanto os ecos do seu passado colidiam com os presentes, Rafael percebeu que seu mundo não era apenas um jogo de poder. Era uma questão de sobrevivência. Ele sentiu como se a terra estivesse se movendo sob seus pés, preparado para dizer a verdade. Mas antes que pudesse, um grito cortou o ar. Rafael, você tem que ouvir isso antes que seja tarde demais. Era um grito que assolou a sala. Outras pessoas frequentemente ficavam invisíveis antes, mas agora eles estavam ali, todos esperando pela revelação que mudaria tudo novamente. E no meio do caos, Rafael soube que a verdadeira batalha estava apenas começando. David estava em choque, seus olhos vagando entre Rafael e Isabel. O peso das palavras de sua mãe pairava no ar como um trovão prestes a estourar. Ele mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. Rafael, que sempre foi seu único pai, agora estava em uma teia de segredos e mentiras. Você não pode me fazer isso, David gritou, a voz trêmula. Você me traiu!
A sala estava em silêncio absoluto. Todos os olhares estavam fixos em Rafael, esperando por uma reação, uma defesa. Mas ele não tinha palavras, só a sensação de um desespero crescendo como um monstro dentro dele. O policial se aproximou, ainda com os olhos cravados em Rafael, e a pressa se espalhou pelo ambiente. Isabel olhou nos olhos do filho, seus olhos brilhando com lágrimas. David, você precisa saber a verdade. Rafael não é só seu pai. Há algo mais, algo sobre sua origem que ele nunca quis que você soubesse. Pelo amor de Deus, não. Rafael implorou, sua mente lutando para achar uma saída. Não faça isso, Isabel. Mas as palavras eram apenas ecos de desespero para ele. Ninguém estava ouvindo. De repente, um grito irrompeu do fundo da sala. Para! Todos vocês! A história não é como pensam. Era Miguel. Ele avançou, sua expressão mudando de divertimento para um semblante grave. Eu não me envolvi nisso para que vocês brigassem como crianças. O murmúrio da multidão começou a crescer novamente. E Rafael se preparou para o que poderia acontecer a seguir. Mas Miguel levantou a mão como alguém que está para revelar um segredo mortal. A verdade é muito mais complexa. David, você não é o único a ter laços com o passado de Rafael. As palavras caíram como uma bomba. O que você quer dizer? David perguntou, a raiva misturada com confusão. Porque você também é meu filho. Miguel puxou uma folha de papel do bolso com uma calma assustadora. Essa é a verdadeira origem de David. Vocês dois têm um laço muito mais profundo do que imaginam. Rafael não se importa só com você, David. Ele também se preocupa comigo. Nós três estamos interligados em um legado que ele tem ocultado. Um terremoto emocional varreu o salão. Todo mundo ficou em choque. Alguns começaram a murmurar, outros a olhar ao redor em busca de confirmação. Rafael estava paralisado, seu corpo tremia. Como isso era possível? Isso não faz sentido! Ele balbuciou, as palavras escapando como o vapor de uma panela fervendo. David olhou para Miguel, as feridas de descoberta se abrindo diante dele. Como assim você é meu pai também? Você está mentindo! Mas Miguel só balançou a cabeça, a expressão firme. Eu não sou o vilão, David. O verdadeiro vilão é o que Rafael fez quando decidiu esconder a verdade sobre quem você realmente é. A tensão na sala chegou a um clímax, e o que antes parecia ser uma galeria de sentimentos bons e ruins, agora era um campo de batalha aberto. O policial, aturdido com a nova revelação, olhou entre os três. É verdade? Você está sendo acusado de ocultar a identidade dele por décadas? Rafael sentiu seu mundo desmoronar. O que antes era uma confusão de sentimentos começava a parecer uma armadilha mortal. Ele se viu cercado por olhares de reprovação, de perguntas que nunca poderia responder. As sombras do seu passado explodiam diante dele. Um ciclo de escolhas que agora ameaçava engolir tudo. E enquanto o alvoroço aumentava, uma nova figura apareceu na porta. Um mistério em forma humana. Desculpem interromper, a mulher disse. E todos se voltaram para ela, os rostos em estado de suspense. Mas eu sou a verdade que vocês estão procurando. Rafael sentiu o coração parar. Ela era familiar, mas ele não sabia como. Uma sensação estranha de déjà vu se apoderou dele. O que mais estava escondido sob essa camada de mentiras? O que mais essa noite, já tão caótica, ainda tinha a oferecer? David estava em choque, seus olhos vagando entre Rafael e Isabel. O peso das palavras de sua mãe pairava no ar como um trovão prestes a estourar. Ele mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. Rafael, que sempre foi seu único pai, agora estava em uma teia de segredos e mentiras. Você não pode me fazer isso, David gritou, a voz trêmula. Você me traiu. A sala estava em silêncio absoluto, todos os olhares fixos em Rafael, esperando por uma reação, uma defesa.
mas ele não tinha palavras. Só a sensação de um desespero crescendo como um monstro dentro dele. O policial se aproximou, ainda com os olhos cravados em Rafael, e a pressa se espalhou pelo ambiente. Isabel olhou nos olhos do filho, seus olhos brilhando com lágrimas. David, você precisa saber a verdade. Rafael não é só seu pai. Há algo mais. Algo sobre sua origem que ele nunca quis que você soubesse. Pelo amor de Deus, não! Rafael implorou, sua mente lutando para achar uma saída. Não faça isso, Isabel! Mas as palavras eram apenas ecos de desespero para ele. Ninguém estava ouvindo. De repente, um grito irrompeu do fundo da sala. Para! Todos vocês! A história não é como pensam! Era Miguel. Ele avançou, sua expressão mudando de divertimento para um semblante grave. Eu não me envolvi nisso para que vocês brigassem como crianças. O murmúrio da multidão começou a crescer novamente, e Rafael se preparou para o que poderia acontecer a seguir. Mas Miguel levantou a mão como alguém que está para revelar um segredo mortal. A verdade é muito mais complexa. David, você não é o único a ter laços com o passado de Rafael. As palavras caíram como uma bomba. O que você quer dizer? David perguntou, a raiva misturada com confusão. Porque você também é meu filho. Miguel puxou uma folha de papel do bolso com uma calma assustadora. Essa é a verdadeira origem de David. Vocês dois têm um laço muito mais profundo do que imaginam. Rafael não se importa só com você, David. Ele também se preocupa comigo. Nós três estamos interligados em um legado que ele tem ocultado. Um terremoto emocional varreu o salão. Todo mundo ficou em choque. Alguns começaram a murmurar, outros a olhar ao redor em busca de confirmação. Rafael estava paralisado. Seu corpo tremia. Como isso era possível? Isso não faz sentido, ele balbuciou, as palavras escapando como vapor de uma panela fervendo. David olhou para Miguel, as feridas de descoberta se abrindo diante dele. Como assim você é meu pai também? Você está mentindo. Mas Miguel só balançou a cabeça, a expressão firme. Eu não sou o vilão, David. O verdadeiro vilão é o que Rafael fez quando decidiu esconder a verdade sobre quem você realmente é. A tensão na sala chegou a um clímax, e o que antes parecia ser uma galeria de sentimentos bons e ruins, agora era um campo de batalha aberto. O policial, aturdido com a nova revelação, olhou entre os três. É verdade? Você está sendo acusado de ocultar a identidade dele por décadas? Rafael sentiu seu mundo desmoronar. O que antes era uma confusão de sentimentos começava a parecer uma armadilha mortal. Ele se viu cercado por olhares de reprovação, de perguntas que nunca poderia responder. As sombras do seu passado explodiam diante dele, um ciclo de escolhas que agora ameaçava engolir tudo. E enquanto o alvoroço aumentava, uma nova figura apareceu na porta, um mistério em forma humana. Desculpem interromper, a mulher disse, e todos se voltaram para ela, os rostos em estado de suspense. Mas eu sou a verdade que vocês estão procurando. Rafael sentiu o coração parar. Ela era familiar, mas ele não sabia como. Uma sensação estranha de déjà vu se apoderou dele. Quando a mulher deu um passo à frente, o olhar dela encontrou o de Isabel. Você não me esqueceu, não é? Como você chegou aqui? Isabel exclamou, os olhos se arregalando. Isso não pode estar acontecendo. Você não pode esconder a verdade por muito tempo, Isabel. A mulher começou, seu olhar fixo em Rafael agora. Eu sou Ana e tenho algo que todos vocês precisam saber. O choque no rosto de David era evidente enquanto ele olhava de uma pessoa a outra. Quem é você? Ele perguntou, nervoso. Eu sou a mãe biológica de Lucas, Ana revelou, e um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. Os sussurros da multidão se transformaram em gritos de incredulidade.
E eu também sou a verdadeira herdeira deste império. Rafael engasgou. O mundo ao seu redor parecia girar. Agora ele se viu mergulhado em um labirinto de mentiras ainda mais profundo. Como assim? Ele não conseguia processar aquilo. Não, isso é impossível. Impossível? Então você não sabia, Rafael. Você achou que tudo o que construiu seria suficiente para proteger sua falsa realidade. Você não é o único que esconde segredos. E cada um de vocês tem mais em jogo do que imagina. David ficou paralisado, seu coração dividindo-se entre o que sabia e o que acabara de descobrir. O que mais estava escondido? Essa nova reviravolta ameaçava tudo o que conhecia. A sala estava cheia de murmúrios, enquanto cada pessoa tentava entender o que isso significava. Rafael olhou para Isabel, e então para Miguel, como se buscando uma saída do pesadelo. Ana olhou para cada um deles, especialmente para Lucas, que agora se afastava, confuso e assustado. A verdade não pode ser contida, e vocês vão ter que enfrentar as consequências. Não há como escapar do que está por vir. O eco das suas palavras ressoou, enquanto todos faziam perguntas silenciosas. Rafael sentiu a pressão aumentar. O que essa noite ainda tinha a oferecer? O que mais seria revelado? Ele sabia que o caos tinha acabado de começar. E enquanto a sirene ainda soava ao fundo, o verdadeiro confronto estava prestes a acontecer. David estava em choque, seus olhos vagando entre Rafael e Isabel. O peso das palavras de sua mãe pairava no ar como um trovão prestes a estourar. Ele mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. Rafael, que sempre foi seu único pai, agora estava em uma teia de segredos e mentiras. Você não pode me fazer isso! David gritou, a voz trêmula. Você me traiu! A sala estava em silêncio absoluto. Todos os olhares fixos em Rafael, esperando por uma reação, uma defesa. Mas ele não tinha palavras, só a sensação de um desespero crescendo como um monstro dentro dele. O policial se aproximou, ainda com os olhos cravados em Rafael, e a pressa se espalhou pelo ambiente. Isabel olhou nos olhos do filho, seus olhos brilhando com lágrimas. David, você precisa saber a verdade. Rafael não é só seu pai. Há algo mais. Algo sobre sua origem que ele nunca quis que você soubesse. Pelo amor de Deus, não! Rafael implorou, sua mente lutando para achar uma saída. Não faça isso, Isabel. Mas as palavras eram apenas ecos de desespero para ele. Ninguém estava ouvindo. De repente, um grito irrompeu do fundo da sala. Para, todos vocês! A história não é como pensam. Era Miguel. Ele avançou, sua expressão mudando de divertimento para um semblante grave. Eu não me envolvi nisso para que vocês brigassem como crianças. O murmúrio da multidão começou a crescer novamente, e Rafael se preparou para o que poderia acontecer a seguir. Mas Miguel levantou a mão como alguém que está para revelar um segredo mortal. A verdade é muito mais complexa. David, você não é o único a ter laços com o passado de Rafael. As palavras caíram como uma bomba. O que você quer dizer? David perguntou, a raiva misturada com confusão. Porque você também é meu filho. Miguel puxou uma folha de papel do bolso com uma calma assustadora. Essa é a verdadeira origem de David. Vocês dois têm um laço muito mais profundo do que imaginam. Rafael não se importa só com você, David. Ele também se preocupa comigo. Nós três estamos interligados em um legado que ele tem ocultado. Um terremoto emocional varreu o salão. Todo mundo ficou em choque. Alguns começaram a murmurar, outros a olhar ao redor em busca de confirmação. Rafael estava paralisado. Seu corpo tremia. Como isso era possível? Isso não faz sentido. Ele balbuciou, as palavras escapando como o vapor de uma panela fervendo. David olhou para Miguel, as feridas de descoberta se abrindo diante dele.
Como assim você é meu pai também? Você tá mentindo! Mas Miguel só balançou a cabeça, a expressão firme. A tensão na sala chegou a um clímax, e o que antes parecia ser uma galeria de sentimentos bons e ruins, agora era um campo de batalha aberto. O policial, aturdido com a nova revelação, olhou entre os três. É verdade? Você está sendo acusado de ocultar a identidade dele por décadas. Rafael sentiu seu mundo desmoronar. O que antes era uma confusão de sentimentos começava a parecer uma armadilha mortal. Ele se viu cercado por olhares de reprovação, de perguntas que nunca poderia responder. As sombras do seu passado explodiam diante dele. Um ciclo de escolhas que agora ameaçava engolir tudo. E enquanto o alvoroço aumentava, uma nova figura apareceu na porta. Um mistério em forma humana. Desculpem interromper, a mulher disse, e todos se voltaram para ela, os rostos em estado de suspense. Mas eu sou a verdade que vocês estão procurando. Rafael sentiu o coração parar. Ela era familiar, mas ele não sabia como. Uma sensação estranha de déjà-vu se apoderou dele. Quando a mulher deu um passo à frente, o olhar dela encontrou o de Isabel. Você não me esqueceu, não é? Como você chegou aqui? Isabel exclamou, os olhos se arregalando. Isso não pode estar acontecendo. Você não pode esconder a verdade por muito tempo, Isabel. A mulher começou, seu olhar fixo em Rafael agora. Eu sou Ana. E tenho algo que todos vocês precisam saber. O choque no rosto de David era evidente enquanto ele olhava de uma pessoa a outra. Quem é você? Ele perguntou, nervoso. Eu sou a mãe biológica de Lucas, Ana revelou, e um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. Os sussurros da multidão se transformaram em gritos de incredulidade. E eu também sou a verdadeira herdeira deste império. Rafael engasgou. O mundo ao seu redor parecia girar. Agora ele se viu mergulhado em um labirinto de mentiras ainda mais profundo. Como assim? Ele não conseguia processar aquilo. Não, isso é impossível. Impossível? Então você não sabia, Rafael. Você achou que tudo o que construiu seria suficiente para proteger sua falsa realidade. Você não é o único que esconde segredos. E cada um de vocês tem mais em jogo do que imagina. Davi ficou paralisado, seu coração dividindo-se entre o que sabia e o que acabara de descobrir. O que mais estava escondido? Essa nova reviravolta ameaçava tudo o que conhecia. A sala estava cheia de murmúrios, enquanto cada pessoa tentava entender o que significava. Rafael olhou para Isabel e então para Miguel, como se buscando uma saída de pesadelo. Ana olhou para cada um deles, especialmente para Lucas, que agora se afastava, confuso e assustado. A verdade não pode ser contida, e vocês vão ter que enfrentar as consequências. Não há como escapar do que está por vir. Um grito repentino cortou o ar, e todos se viraram. Era um homem de terno escuro, um olhar frenético nos olhos. Desculpe interromper, mas Rafael, você precisa saber agora. Tem algo a ver com seus pais. A sala parou. O caos murchou. O homem respirou pesado, com os olhos fixos em Rafael. Eles estão vivos. O corpo de Rafael tremeu, as pernas fraquejando. Como você sabe disso? A voz dele mal saiu, sufocada pela incredulidade. A revelação era explosiva, um ataque direto à sua sanidade. Como é possível? O que importa agora é que eles voltaram e estão muito perto. E o que acontecerá quando eles forem encontrados mudará tudo o que pensávamos sobre nós. Um silêncio gelado desceu sobre a sala. Todos estavam num estado de choque, e a tensão explode como um balão de gás. Rafael estava à beira de um colapso. Qual era a verdade que ele ainda não conhecia? O que mais o passado trazia para cá? Os olhares se fixaram nele, e a multidão começou a murmurar novamente, ansiosos pelo que viria a seguir. Ele não estava pronto para isso. Era tudo demais. E enquanto seu mundo desmoronava,
Rafael soube que as revelações estavam apenas começando e que nada nunca mais seria igual. David mal conseguia respirar enquanto a revelação pairava sobre a sala como uma tempestade, prestes a se desatar. Como assim você é a mãe de Lucas? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro, misto de incredulidade e temor. Rafael estava paralisado, a realidade se desfazendo ao seu redor. Ana, com um olhar determinado e lágrimas nos olhos, continuou. Eu sempre soube que ele estava perto de você, Rafael. E não pude ficar em silêncio quando tudo o que construímos estava baseado em mentiras e enganos. Cada palavra dela era como um golpe, e Rafael sentiu seu coração apertar ainda mais. As murmurações se intensificaram na sala, um zumbido de vozes nervosas. Quem é essa mulher? O que mais ela sabe? Ecoavam entre os convidados, e Rafael se viu cercado pela indignação, confusão e, acima de tudo, pela dor. David olhou para Rafael, seus olhos cheios de perguntas não respondidas. Você não me contou nada sobre ela. Não me contou que Lucas tem uma mãe verdadeira. A raiva pulsava. Cada palavra um estalo que ressoava em seu peito. Maria, que estava assistindo do canto da sala, não conseguia conter as lágrimas. Havia tanto em jogo, tanto a perder. Rafael finalmente encontrou a voz, uma sombra do que ele era. Isso não é o que parece, David. Eu tentei proteger você. Mas a protesto soava vazio em seus próprios ouvidos. Como ele poderia explicar? Como justificar uma vida cheia de segredos? Ana se aproximou mais. A intensidade do seu olhar fixo em Lucas, que observava tudo com um ar confuso. Lucas, sempre fui sua mãe. Sempre amei você, mesmo à distância. Não quero que você viva numa teia de mentiras, como eu fiz por tanto tempo. Rafael fechou os olhos por um momento. O peso do passado o esmagava. Enquanto ele percebia que cada um ali tinha suas próprias verdades. Ele não podia escapar de suas escolhas. Ninguém pode destruir o que construímos. Não assim. Um eco de desespero na sua afirmação. E o que você construiu, Rafael? Um castelo em cima de areia? A voz de Miguel cortou o ar, pontuada de ceticismo. Vocês não têm ideia do que realmente está acontecendo. O legado que você tenta proteger é a sua maior fraqueza. O policial, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Rafael Mercier, você tem que acompanhar-nos. As acusações contra você não podem ser ignoradas. Os olhares se voltaram para ele. A atmosfera tensa como aço. David sentiu um nó se formar na garganta. As peças da verdade estavam se encaixando rapidamente. Mas antes que Rafael pudesse reagir, um novo som ecoou pela sala, o estalar de uma porta sendo aberta. Era um homem de terno escuro que havia entrado. Desculpe interromper, ele disse com um sorriso malicioso. Mas eu sou alguém que pode resolver isso tudo. E tenho propostas que ninguém pode ignorar. Os olhares se fixaram nele. Rafael sentiu um frio no estômago. Quem é você? Ele perguntou, sabendo que não estava preparado para mais surpresas. Eu sou Miguel Santos e tenho informações valiosas para todos vocês. Todos nós temos um papel nesse jogo. A sala instantaneamente entrou em ebulição e Rafael percebeu que, sem mais delongas, tudo poderia revelar-se. É hora de esclarecer definitivamente essa história. Miguel continuou, sua voz ecoando entre as paredes da gala. Porque as revelações de hoje podem ser a chave para libertar todos vocês, ou destruir o que ainda resta. Vamos falar sobre seu passado, Rafael, e o futuro de cada um aqui. O silêncio reinou por um momento angustiante. O peso da expectativa pairava no ar, e Rafael sabia que a batalha estava apenas começando. Olhando para David, Lucas e Ana, ele soube que não seria fácil. As respostas que buscava estavam mais próximas do que nunca,
mas também mais perigosas. Um pensamento cortante surgiu. O que ainda mais estava escondido? E por último, o eco de uma verdade sem fim girava em torno deles. E aí, amigo? Este é o momento para você se inscrever imediatamente no canal e não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague esse botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar o nosso conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam descobrir essas tramas emocionantes. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente e não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer e